Mateus capítulo de número 5, versículo de número 38. Mateus 5, 38 ao 42. Vamos ler a palavra de Deus. Está escrito assim, os irmãos encontraram? Diga amém. Eu vou ler aqui na minha versão, que é um pouquinho diferente. Diz assim: ouviram o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Mas eu lhes digo, não resistam ao perverso. Se alguém o ferir a face direita, ofereça-lhe também a outra. Se alguém quiser processá-lo, tirar-lhe a túnica, deixe que leve também a capa. Se alguém o forçar a caminhar com ele 1 milha, vá com ele 2. Dê a quem lhe pede, e não volte as costas àquele que deseja pedir-lhe algo emprestado. Amém. Senhor, nos dar a tua graça através da tua palavra, para que possamos então ouvir a mesma e guardar no nosso coração e nunca mais esquecer, para não pecar contra ti, como diz o salmista. Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Obrigado pela tua presença, Senhor, na nossa vida. Mas fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Poder sentar, irmãos? Nós estamos numa série de estudos bíblicos sobre o Sermão do Monte. Estamos estudando Mateus capítulo 5, 6, 7. Vamos falar versículo por versículo deste trecho da palavra de Deus. Então já falamos sobre os bem-aventurados, sobre o sal da terra, sobre a luz do mundo, cumprimento da lei, o homicídio, o adultério, o divórcio, os juramentos, e hoje estamos falando sobre a outra face, ou a vingança. Muito obrigado. Irmãos, Jesus está entrando numa seara agora. Ele já falou sobre algumas questões, e agora ele está entrando numa seara de relacionamento pessoal, ou seja, relacionamento primeiro comigo mesmo, e depois com o próximo. Por que é relacionamento comigo mesmo? Porque a vingança, que é o que está sendo tratado aqui, é algo que fere a mim mesmo, ou seja, a cada um de nós, porque isso está dentro de nós. Jesus começa usando uma expressão dizendo: ouviste que foi dito aos antigos, olho por olho, dente por dente. Isso está em Êxodo capítulo 21, versículo 24. Quem puder, por favor, achar, fique de pé e leia. Êxodo 21, 24. Pode ler, por favor. Pode ler o próximo. Muito obrigado. Êxodo 21 está falando sobre a lei da retribuição, a justiça. Então, ele está dizendo o seguinte, o versículo de número
23, começa dizendo: se houver danos graves, a pena será vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura, ferida por ferida, contusão por contusão. Se alguém ferir o escravo ou a sua escrava no olho e cegar, terá que libertar o escravo com compensação pelo olho. Se quebrar um dente de um escravo, de uma escrava, terá que libertar o escravo com compensação pelo dente. Se um boi chifrar uma mulher, um homem, causando-lhe morte, o boi terá que ser apedrejado até a morte, e a sua carne não poderá ser comida, mas o dono do boi será absolvido. Se todavia o boi costumava chifrar o dono e ainda que alertado não manteve preso, e o boi matar um homem ou uma mulher, o boi será apedrejado e o dono também terá que ser morto. Veja só, eu li um pouquinho mais, só para vocês terem ideia, a igreja ter ideia, do que é o senso de justiça de Deus. Essa lei aqui é a lei da justiça. Ou seja, Deus estabeleceu uma regra para os filhos de Israel, dizendo o seguinte, e essa regra não serve para nós. Por que essa regra não serve para nós, pastor? Porque ela começa lá em Êxodo capítulo 20. Dá uma olhadinha na sua Bíblia aí, por favor. Êxodo capítulo 20, versículo 1 e 2 diz assim: E Deus falou estas palavras: Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da terra da escravidão. Então, tudo que se sucede depois desta palavra é para o povo que saiu do Egito, da terra da escravidão. Só é para nós aquilo que Jesus repete ou os apóstolos repetiram. Fora isso, é uma aliança para o povo que saiu do Egito, da terra da escravidão. Isto é, não serve para nós. Então essa lei, ela é para o povo de Israel, que foi tirado da terra do Egito. Para nós serve o que Jesus repetiu e o que os apóstolos repetiram, que são os 9 mandamentos, não são 10, porque a guarda do sábado não é repetida por Jesus nem pelos discípulos. Portanto, nós não temos que guardar dia algum, porque Jesus é o nosso sábado. Vocês sabiam que a palavra sábado significa descanso? A palavra sábado significa descanso. Aí Jesus, certa feita, ele disse assim: Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e encontrareis. Mateus 11, 28, por favor. Estou explicando a lei da justiça. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Muito obrigado. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e encontrareis descanso. O que significa a palavra sábado? O que significa a palavra sábado? Descanso. Jesus disse: Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e encontrareis sábado. Descanso, sábado. Ele é o nosso sábado. É por isso que nós não guardamos o sábado, porque quem está em Cristo está guardando o sábado, porque Ele é o nosso descanso. Aleluia. Descanso do quê? Dos pecados, das mazelas, do mal. Ele é a santificação. Então nós não guardamos o sábado por isso, porque Jesus é o nosso sábado. Marcos capítulo 2.
Versículo 27. Por favor. Vinte e oito. Muito obrigado. O sábado foi feito por causa do homem, não o homem foi feito por causa do sábado. Assim, o Filho do Homem até do sábado é Senhor. Que Jesus está dizendo isso? Eu sou o descanso do homem. Por isso que nós não guardamos o sábado. Então, os outros 9 mandamentos são repetidos por ele e pelos discípulos. Quando Jesus chega em Êxodo 21, que é a repetição e é o que nós estamos falando aqui, Êxodo 21, ele está dizendo: ouviram o que foi dito aos antigos, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. O que isto quer dizer, irmãos? Quer dizer que Deus estabeleceu uma lei de justiça na retribuição. Então, até em questão de acidentes de trabalho, por exemplo, a questão do boi, se um boi se soltar lá do seu pasto, vier e chifrar alguém, matar alguém naquela chifrada, o boi deve ser morto, porque o boi é violento. Matou uma vida, tem que ser paga com uma vida. Mas se caso uma pessoa, o dono do boi, sabia que ele era violento, que ele se soltava, mas deixou ele solto de propósito, o dono deve morrer junto com o boi, porque ele é culpado pela vida que foi tirada. Então isso é a lei da retribuição. Só que com o tempo, meus irmãos, que essa lei foi sendo aplicada em Israel, com o tempo, a Bíblia diz, a história diz, que o povo tomou essa expressão, olho por olho. Perdeu um olho, tem que tirar um olho. Perdeu uma mão, tem que tirar a mão. Perdeu o pé, tem que tirar o pé. Queimou, tem que ser queimado. Eles entenderam isso como vingança. E Deus não está trabalhando a vingança, está trabalhando a justiça. Só que o ser humano, ele é vingativo. Ou seja, tudo que acontece com você, a sua vontade imediata, não adianta dizer para mim que não, porque não é verdade. Todos nós somos assim. A sua vontade imediata é revidar aquilo que a pessoa está fazendo contra você. Falou mal de você, você tem vontade de falar mal dela. Brigou com você, tem vontade de brigar com ela. Bateu, levou. Deu tapa, levou tapa. Deu chute, levou chute. Deu voadeira, vai receber voadeira. Foi traído, vai trair. Isso faz parte da essência do ser humano. Isso é inerente ao ser humano. Todos os seres humanos são assim. Então, alguém às vezes é traído num casamento e tem vontade de trair. É a mesma coisa de quando você leva um tapa, você tem vontade de revidar. É o mesmo sentimento, é a mesma coisa, é o mesmo pecado. É a mesma coisa. Então, Jesus começa a trabalhar esta questão da vingança. Dizendo, vocês ouviram o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Mas eu estou dizendo para vocês como ele está trabalhando os valores do reino de Deus. Ele começa a trabalhar agora um outro valor mais especial, mais específico, mais sublime. Ele começa a trabalhar dizendo o seguinte: olha, se alguém ferir a sua face direita, oferece-lhe também a outra. Ou seja, Jesus está dizendo, você não sabe o que é justiça, vocês acham que justiça é vingança, mas justiça não é vingança, porque Deus não pensa como nós pensamos. A justiça de Deus é diferente da nossa. Às vezes você acha que o que é justo, e Deus vai dizer assim, não, não é justo não. E às vezes você acha, é injusto.
Deus dizendo, é justo. Olha o que diz Jeremias: os meus caminhos não são os vossos caminhos. Os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Os meus caminhos são mais altos. Olha onde é que está isso. Isaías, Jeremias, Isaías 55, 9. Os meus pensamentos são muito diferentes dos seus, diz o Senhor, e os meus caminhos vão muito além dos seus. Porque os meus pensamentos são mais altos do que os vossos pensamentos, e os meus caminhos mais altos que os vossos. Quer dizer, você só enxerga o que está na sua frente, mas Deus enxerga lá na frente. Você só vê o que está diante de você, mas Deus já sabe do futuro. Então, por isso, o pensamento dele vai além do seu. O meu pensamento é limitado, mas o de Deus não tem limite. Portanto, irmãos, quando Jesus trabalha essa questão, ele está querendo fazer com que o povo entenda que nós que somos do reino de Deus, que nós que somos crentes, que fazemos parte desse reino, não devemos retribuir com a mesma força com que somos atacados. E isso é muito difícil porque vai contra a nossa natureza humana. Como eu disse, a nossa natureza é bateu, levou. Dependendo da pessoa, ela apanha e chora. O outro apanha e chora e vai revidar chorando. O outro apanha e manda na cara e depois chora. Depende da natureza. Mas todo ser humano tem desejo de vingança no seu coração, porque nós somos vingativos. Só que Jesus está dizendo, se você quer fazer parte do reino, se você quer ser um súdito do reino de Deus, se você quer estar dentro do reino, se você quer entrar no céu, você precisa aprender a deixar a vingança de lado e agir de outra maneira. Ou seja, alguém lhe dá um tapa no rosto, oferece a ele para que bata do outro lado do seu rosto. O que Jesus está querendo dizer com isso? Tem um meme na internet que o camarada fica assim, arreia a mão na minha cara, arreia para tu ver só. Não é isso não. Não é provocação não. Né? Alguém vem dar um tapa no seu rosto, vem, bate aqui para ver só se você é homem, se você é mulher mesmo, bate aqui. Não é isso não. O que Jesus está ensinando é que nós devemos aprender a não absorver aquele tapa, ou seja, não absorver aquela ofensa, aquela palavra, mas oferecer um outro tipo de vingança, que não é vingança, mas é oferecer o perdão. Alguém lhe ofendeu, alguém lhe caluniou, alguém lhe bateu, alguém fez alguma coisa contra você, ao invés de você oferecer a ele a mesma bufetada, a mesma ofensa, a mesma falação, oferece a ele um outro lado que você tem. A outra face não é para você falar assim, bate aqui para a pessoa, não. A outra face, Jesus está dizendo assim, oferece para ele o perdão, porque você foi perdoado na cruz. O crente foi perdoado, é por isso que nós temos que perdoar, porque fomos perdoados. Nós amamos porque nós fomos alvos do amor. Nós perdoamos porque fomos alvos do perdão. Nós nos colocamos à disposição porque nós fomos atendidos. Estávamos no mundo sem paz, sem justiça, sem Deus, sem amor e sem perdão. E o Senhor foi lá, nos resgatou e nos deu perdão, e nos deu amor, e nos deu esperança, e nos deu paz, e nos deu vida, e nos deu santificação. E é por isso que nós temos que fazer isso com as pessoas. Que diz João 3,16, por favor.
Eu acredito que todo crente sabe João 3,16 de cabeça, né? João 3,16 é o texto áureo de todo crente. Então vamos citar todos de cor? 1, 2, 3. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Agora veja o que diz 1 João 3,16. Primeira carta de João 3,16. É a mesma referência. 3,16. É o endereço do amor. 1 João 3,16. Fique de pé, Samuel, lê. Conhecemos a caridade nisto, que ele deu a sua vida por nós e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Conhecemos o amor nisto. Ele deu a vida do seu Filho Jesus Cristo por nós. E por isso devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Tudo que foi feito a você na cruz, você tem que fazer aos outros. E é por isso que nós vivemos em novidade de vida. Crente não se vinga, crente perdoa. Pastor, mas é difícil, mas não estou dizendo que é fácil. Eu estou dizendo que é possível, não estou dizendo que é fácil. Mas ser crente é todo dia você negar você mesmo e fazer aquilo que Deus quer que você faça. O crente que não se quebra na presença de Deus jamais estará diante dele naquele grande dia. Ou você se quebra e permite Deus quebrar você, ou você não chega no céu. Deixa Deus quebrar você, quebrar a sua razão, quebrar o seu eu, quebrar o desejo de vingança no seu coração, para que você possa chegar no céu, porque se Ele não te quebrar, você não chega lá. Tem que permitir que o evangelho entre. Deixa penetrar a luz. Deixa penetrar a luz. Que a formosa luz de Deus fulgure e serás feliz. Se a tua fé é fraca no Senhor, se não estás em trevas e não tem fervor, que a formosa luz de Deus fulgure em ti e serás deixa penetrar a luz, deixa penetrar a luz, que a formosa luz de Deus fulgure em ti e serás feliz. Assim. Deixa o Espírito Santo trabalhar no teu coração. Deixa ele quebrar o seu eu, quebrar a sua vontade, quebrar a sua razão, quebrar a sua ira, quebrar você, porque ele nos quebra, mas ele nos faz de novo na sua presença. A vingança não pode habitar no nosso coração, meus irmãos. E Jesus, ele vai um pouquinho mais além, falando sobre o processo. Ele diz o seguinte, versículo de número 40, se alguém quiser processá-lo e tirar a túnica, deixe que leve também a capa.
Dá uma olhadinha no que a sua Bíblia diz aí, 1 Coríntios capítulo 6. Eu vou ler alguns versículos para os irmãos. Aqui temos um princípio implícito, que é o princípio do bom senso, do equilíbrio. Quando Jesus disse, se alguém quiser te processar e levar a sua túnica, deixa que leva também a capa. Existe um princípio que Paulo explica aos Coríntios capítulo 6. Ele diz o seguinte, se algum de vocês tem queixa contra outro irmão, versículo 1, como ousa apresentar a causa para ser julgada pelos ímpios, em vez de levá-la aos santos? Versículo de número 4. Portanto, se vocês têm questões relativas às coisas desta vida, designem para juízes os que são da igreja, mesmo que sejam menos importantes. Digo isso para envergonhá-los. Acaso não há entre vocês alguém suficientemente sábio para julgar uma causa entre os irmãos? Mas ao invés disso, um irmão vai ao tribunal contra outro irmão, e isso diante dos descrentes. Paulo está tratando na igreja aos Coríntios que os irmãos, quando tinham problemas entre si, problemas mesmo da vida, problemas normais. Às vezes acontece, você faz um negócio com a pessoa é crente também, e ela te passa a perna, ou acontece um problema. Os crentes levavam diretamente aos ímpios. Problemas de brigas internas dentro da igreja, e as pessoas entravam em confusão, e entravam em situações difíceis. Os crentes levavam ao tribunal em Corinto diante dos ímpios. Aí escandalizava o evangelho. Por que escandalizava o evangelho? Porque a pessoa chegava diante do ímpio, crente, irmão, brigando com o irmão diante do ímpio. Então o ímpio diz assim, será que esses crentes não conseguem se entender? Tem que vir brigar diante de mim aqui? É isso que Paulo está dizendo. E o que Jesus disse foi exatamente a mesma coisa. Se alguém te processar e quiser levar a tua túnica, deixa que leva também a capa. Ou seja, sofra o dano do prejuízo, mas não envergonhe o evangelho. Não leve o nome do evangelho para os tribunais, para os autos. Porque quando o advogado redigir o processo, ele vai dizer assim, olha, ambos congregam na mesma igreja ou em igreja evangélica, e você vai estar levando o nome do Senhor em vergonha. Paulo disse assim, não tem ninguém entre vocês que seja sábio para resolver a questão, porque também não é qualquer um que pode chegar e botar a mão para resolver problema. Tem que ser pessoas sábias. Por isso que a igreja tem pastor, por isso que a igreja tem liderança, para que quando você tiver um problema entre o seu irmão em Cristo ou na sua família, chega até o pastor, chega até a liderança, eu preciso de ajuda, eu preciso de um mediador para resolver essa causa. Aí você fica aí angustiado, atribulado, fica perplexo, sem trazer a causa para alguém que tem a sabedoria do alto para resolver, você fica atribulado. Jesus disse, se for necessário tomar prejuízo, tome prejuízo. Porque, na verdade, quando você toma uma postura dessa, você está agariando para si a bênção de Deus na sua vida. Você tomou prejuízo pelo Evangelho? Não existe prejuízo no Evangelho, porque Deus não deve nada a ninguém. A hora de Deus te abençoar vai chegar. A hora de Deus retribuir aquilo que tiraram de você vai chegar. Eu estou profetizando na sua vida, em nome de Jesus. Aquilo que tiraram de você injustamente, Deus vai restituir na tua vida. Tenha paciência e calma. Pastor, mas fizeram um prejuízo tremendo. Eu não quis levar o juiz, porque eu estou seguindo o que Jesus disse. Eu não quero trazer escândalo para o evangelho, meu irmão. Fica em paz. Deus é o teu juiz. Jesus é o teu advogado. Vai dar tudo certo. Fica tranquilo.
Fica tranquilo. Vamos prosseguir aqui. Se alguém o forçar a caminhar com ele 1 milha, vá com ele 2. Jesus está falando sobre o caminho de 1 milha, que na verdade 1 milha corresponde a 1.600 quilômetros. Vamos dizer 1,5 quilômetro para arredondar. 1,5 quilômetro, 1.600 metros, melhor dizendo. 1 milha é 1.600 metros. É equivalente a 1,5 quilômetro. 1 milha. Porque havia uma lei entre os romanos, tem uma série chamada The Chosen, que ela retrata isto. Se você quiser assistir, assista, porque é muito boa, é excelente. E é de graça. Havia uma lei entre os romanos que, se eles quisessem obrigar qualquer cidadão do império a carregar as suas bagagens, poderiam obrigar a carregar por 1 milha. Aí Jesus está dizendo assim, se te obrigarem, se o teu inimigo fizer você caminhar com ele 1 milha, vai com ele 2. Ou seja, se alguém te forçar a viver uma situação que você não quer, tenha o seu coração aberto para caminhar com ele mais um pouco, mesmo sem a sua vontade. Isso é muito difícil. É muito difícil, mas não é impossível. Um crente cheio do Espírito Santo não é medido pelo tanto de língua estranha que fala, de profecia que entrega, de pula-pula que pula. Um crente cheio do Espírito Santo é medido por isso aqui, se ele consegue não se vingar daquele que faz mal, se ele consegue passar por cima do prejuízo pelo Evangelho, se ele consegue caminhar 2 milhas com o seu inimigo, se ele consegue liberar o perdão no seu coração. Assim se mede um crente cheio do Espírito Santo. E para fechar, Jesus diz, dá a quem te pede, não volte as costas àquele que deseja pedir algo emprestado. Isto aqui fala, mas nós precisamos ter bom senso. O que Jesus está falando é que nós não devemos ter usura no nosso coração. Se você pode dar, ao invés de emprestar, faça isso. Coração liberal. Se você pode dar, ao invés de emprestar, faça isso. É melhor. Porque o nosso coração, irmãos, só existe um que a Bíblia chama de Senhor fora de Jesus. Sabe quem? Sabe quem? O dinheiro. Ele diz, ninguém pode servir a 2 senhores, porque há de aborrecer um e agradar a outro. Ninguém pode servir a Deus e às riquezas. Tem pessoas que são avarentas, que não se propõem a ajudar ninguém. Irmão, se você pode, você não pode ser bobo, porque tem pessoas que se aproveitam da nossa bondade. Você não pode ser bobo. Mas se você pode ajudar, até aquele que está aproveitando da sua bondade vai sofrer a consequência, porque está fazendo maldade com a sua bondade. É ele com Deus. Mas se você pode ajudar, ajude. Se você pode, ajude. Não é uma questão de ajudar somente porque você está sentindo no coração. Não. Ajude se você pode. Porque para ajudar a gente não tem que sentir, não. A gente tem que ajudar. Porque se você for sentir para ajudar, você nunca vai ajudar. Ah, eu tenho que sentir para poder fazer. Você nunca vai fazer. Para ajudar, você não tem que sentir. Você tem que somente fazer. E Deus vai trazer a recompensa. Deus vai trazer a recompensa. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.